Bom dia, paz do Senhor a todos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui fazendo nossos estudos bíblicos, estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, estamos estudando o capítulo 15. Vou pedir aqui para a irmã Rosângela fazer uma oração para a gente começar o estudo de hoje. Irmã. Amém? Paz, Senhor, a todos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero primeiramente, ó Deus, agradecer pelo amanhecer, pela nossa saúde, pela nossa casa, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, pelo nosso estudo. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela nossa saúde. Peço a Deus que abençoe todos que estão aqui na EBD, que abençoe os nossos professores, que abra nossas mentes, nossos ouvidos, para que ouçamos tudo aquilo que for da tua vontade, Senhor. Abençoe cada pessoa aqui, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe o culto de hoje. Abençoe Amém. a nós todos. Amém, Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmã. Então, a gente está aqui dando sequência, estamos estudando aqui a nossa primeira carta de Paulo aos Coríntios, já está no finalzinho, né? A gente já está no capítulo 15, né? Que vai até o 16. Então, a gente está estudando aqui o capítulo 15, e o capítulo 15 a gente está falando basicamente do entendimento da ressurreição, né? É um capítulo longo, né? A gente já viu que vai até o versículo 58. E ele tem aqui uns bloquinhos, né, que a gente está separando aqui, algumas Bíblias separam mesmo dessa forma, só para melhorar o entendimento, né? O primeiro bloquinho, que vai do versículo 1 até o 19, a gente leu domingo passado, falta terminar esse entendimento. Ele fala sobre a ressurreição mesmo, né? Como que ela acontece. Ele fala do passado, o que está previsto nas Escrituras, como é que está se cumprindo as escrituras. Aí no segundo bloquinho, né, ele vem falar que Jesus é a garantia daqueles que morreram, né, em Jesus. Ele vai explicar isso também. Ele vai também no terceiro bloquinho, ele vai falar um pouco da nossa vida prática, o que a ressurreição vai estar impactando na nossa vida prática, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? O que a gente tem que fazer aí, já que estamos aqui, né, nesse mundo, vamos fazer o que em relação a esse conceito da ressurreição, né? E também vamos falar vamos responder uma dúvida também, né, que é muita gente que tem. Se os ressuscitados vai ter corpo, não vai ter corpo, como vai ser isso daí, né? E lá no último bloquinho ele vai falar que os que ainda não morreram, os que estão vivos, como é que vai ser quando Jesus vier, né? Que vão ser transformados. Nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, né? Bom, então nós lemos aqui o primeiro bloquinho, do versículo 1 até o 19, né? A gente estava conversando um pouco sobre isso, né? A gente falou que a ressurreição é o pilar da fé cristã, é a base da fé cristã, né? Essa é a ressurreição. E Paulo ele já começou aqui, né, no versículo, lá, logo no começo, ele já veio falar sobre a essência do evangelho, né? Ele veio mostrar aqui: Cristo morreu, Cristo foi sepultado e Cristo ressuscitou dos mortos. Então, a gente viu isso até ali, o versículo 11. Paulo deu essas provas para a gente e diz que essas provas, elas já foram, esses fatos, né, históricos, eles já estavam previstos nas Escrituras. Então, já havia a previsão de que todo esse projeto de Deus, que é a redenção do homem, já estava previsto. Então, ele veio, mostrou isso, e também a gente viu sobre os testemunhos, né? As testemunhas da vinda, da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Ele mostrou isso, mostrou as provas, e na última conversa nossa sobre essa questão das provas, a gente falou sobre a transformação dos discípulos quando viram Jesus ressuscitado, né? A gente terminou falando sobre isso, né? A gente terminou falando da transformação daqueles discípulos.
que antes, depois que Jesus morreu, eles estavam sem saber o que fazer, eles estavam fracos, eles estavam confusos, mas depois que eles encontraram Jesus ressuscitado, houve uma transformação muito grande. Houve um derramamento do Espírito Santo sobre eles e eles começaram a levar o evangelho, assim como está previsto nas Escrituras. Ainda Paulo fala que ele veio um pouco depois, mas não tão menos importante, porque ele trabalhou muito nessa na divulgação do evangelho, né? Então todo esse testemunho, todas essas provas, elas vieram aqui nesse primeiro bloquinho até o versículo 11, responder a nossa primeira pergunta. Lembra que a gente falou que a gente vai responder algumas perguntas? A primeira pergunta é: os mortos ressuscitam? Então a resposta é sim. E a segunda pergunta agora vem aqui do versículo 12 para frente, que também é uma outra pergunta. Mas a gente pode crer na ressurreição dos mortos, da ressurreição de Jesus, e não crer na ressurreição dos mortos? É isso que nós vamos falar hoje para complementar esse bloquinho, que é uma outra dúvida também, e é uma questão da época, que o pessoal não acreditava muito em morte após a vida, não acreditava na ressurreição, e a gente vai, então, confirmar aqui do 12 para frente, que é o que a gente vai falar hoje. E outra, o pastor ainda até comentou sobre os 6 argumentos que Paulo dá aqui nesse bloquinho, do 12 ao 19, né, do impacto que seria se não houvesse a ressurreição. Então, Paulo, ele vem aqui nesse bloquinho, que a partir do versículo 12 a gente vai reforçar hoje, ele vem usar uma lógica muito contundente, essa lógica do impacto, da consequência da negação dessa ressurreição. E essa lógica ela é muito boa, muito didática para a gente entender. E esses 6 argumentos a gente vai falar agora, que é aquilo até que o pastor Vanderlei no domingo passado tinha mencionado aqui. Os 6 pontos nós vamos ver aqui nesse bloquinho, depois a gente passar aqui para o próximo bloquinho. Então, eu vou até ler de novo o 12 até o 19, porque é o nosso foco aqui da continuidade, né? Então, vamos ler aqui, ó, o 12, ó. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, a partir daí, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver essa lógica aí que Paulo está usando, do impacto da negação, as consequências da negação da ressurreição, e ele dá aqui 6 argumentos para a gente. Então vamos ver aí no versículo 12 e 13, né? Onde ele vem falar para a gente, mas se a gente está pregando, né, que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguém, né, ainda dentre vós, né, pode não acreditar que há ressurreição dos mortos, né? Então, quando Paulo começa aqui, ele não quer desassociar a ressurreição de Cristo da ressurreição dos mortos. E a gente vai ver isso. Então, a segunda pergunta é: pode ter a ressurreição só de Jesus e não da nossa? É isso que ele está falando que não. Ele está falando que é uma coisa só. E mais, né, pessoal? Ele também já falou das provas, né? Quando Jesus foi sepultado, quando Jesus morreu, foi, né, sepultado, ele
existe a prova de que ele realmente morreu. Né? Ele quer dizer o seguinte: Jesus era um homem, ele se fez homem como nós, e ele vai passar pelas mesmas coisas que nós. Então, enquanto ele era homem, ele morreu, ele foi sepultado assim como nós, e vai ser dessa forma. E no próximo bloquinho, aí ele vai falar assim: e agora ele veio e ele é a nossa garantia. Sabe? Senão não teria todo esse processo. Se ele não era um de nós, ele já ia ser transformado, subido, alguma coisa assim. Não. Então ele já começa aqui. Se Cristo já ressurreitou dos mortos, não dá para a gente achar que os mortos não vão ressuscitar. Então a primeira coisa aqui, o primeiro argumento dele, aí no versículo 13, é: se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou. Porque ele era igual a nós, ele se fez homem. Então ele já fala aí, ó: se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Então esse versículo 13 é muito, muito importante. Paulo está sendo contundente, porque ele diz: Cristo ressuscitou. E ele era um dos nossos. Ele se fez homem, ele era um morto, assim como nós vamos ser. Então, que se não há, o versículo 13, se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. Então ele está falando: não dá, gente, não dá. Então é o primeiro argumento: não dá. Esse argumento é forte. Aí ele vem com o segundo argumento. O Edgar quer falar alguma coisa, Edgar? Não, só a gente está falando ressuscita, ressuscita, ressuscitar a palavra, tal, só para dar para colocar a palavra no contexto, né? Se você puxa nos originais, você vai ter isso como resurrectio, né? Que seria ressurgerges. Você pega isso do original, né? No grego, no hebraico, você tem uma palavra que seria anastasis, que seria anestesia hoje para a gente, né? Anesteme, né? Que seria você tá dormindo e acorda, né? Sai de uma situação de estar desligado, né? E de repente você retornar. E no latim, o ressuscitar seria ressurgir reto, você levantar, você voltar a caminhar, né? Você está numa posição, de repente você levanta. Então, assim, você vai encontrar esse tipo de informação nos originais, no latim lá, né? Então, você não vai encontrar a palavra ressurreição, isso foi, né, a nossa adaptação. Certo. Mas seria lá um ressurgir reto, né? Se posicionar em pé novamente, né? Então, você vai colocar tudo aquilo que aquele que dorme, aquele que volta à vida, né? Então, ressurgir seria isso, essa ressurreição, né? O rectio seria de ficar em pé, né? E o de ressurgir reto, né? Então, essa é a Levantar. origem da palavra, levantar, né? Então, levantar dos mortos, ou de levantar de um sono, né? Isso é o ressurgir, é o ressurreição. Só para adaptar ao que a Sim, gente está sim. falando. A gente fala a Ótimo. palavra, fala, e às vezes não consegue entender. Mas como ressurreição? Como assim essa palavra, né? Ela é muito simples, né? Você ressurgir e ficar em pé, né? Ressurgir numa cena em pé. Fale, pastor. Sim. Amém. Sumiu. Não, estamos ouvindo. Está ouvindo. É interessante que o versículo 15, né, o capítulo, começa com a palavra lembrar. Lembrar. Então, quando a tendência do ser humano é esquecer, né, das coisas que o Senhor faz e que Ele fez na nossa vida, né? Então, Paulo está falando assim, olha aqui, ó, vocês têm que lembrar o que aconteceu, o que o Senhor fez, né? Por quê? Aquela seita que era muito forte dos saduceus, eles não aceitavam a ressurreição de Cristo. E os saduceus estavam influenciando os seguidores da igreja, falando contra a ressurreição. Então, esse foi também um dos motivos que Paulo escreveu
Coríntios, especialmente no capítulo 15. E ele enfatizou, lembra daquilo. Então, trazendo para nossos dias, né, nós também esquecemos de muita coisa que o Senhor já fez na nossa vida, né? E é muito importante nós lembrarmos aquilo que ele já fez, as coisas abençoadas, da quem nós éramos e quem nós somos hoje. Tudo isso é através da graça e da ressurreição do Senhor Jesus. Então, essa palavra lembrar. Então, Paulo está falando, lembra, tem que lembrar. Não fique no esquecimento. Então, uma lição para nós, né? Nós não podemos ficar no esquecimento daquilo que o Senhor já fez e está fazendo na nossa vida, né? Porque existem muitos saduceus por aí que tentam nos enganar, né? Tentam nos enganar com seitas, com doutrinas, e nós temos que ficar na palavra. Por isso que é muito importante esse estudo bíblico da escola dominical. Amém. Hein, pastor? Amém, é verdade. O que eles falavam lá na época, né? E a gente também hoje tira como exemplo, nós comentamos domingo passado de que os apóstolos, muitos, né, ali morreram, né? Todos aqueles que viram a Cristo ali depois da sua morte e ressurreição, que eles morreram, muitos morreram por essa causa, morreram por afirmando que Cristo ressuscitou. Então, assim, ninguém vai morrer por uma causa que não é verdadeira, né? Você Sim. não ia, Cristo não ressuscitou, mas eu vou morrer por ela, sabe? Mas como É assim, né? verdade. Então, assim, você chegar ao ponto de morrer porque viu a Cristo e fala, nega isso, não, eu vi, nega, eu vi. Então, assim, eles morreram porque falaram, não, a minha convicção é que ele morreu porque eu vi, né? E baseado nisso, a gente também, isso inflama, né? Isso aumenta a nossa fé, no sentido de saber que alguém morreu por isso, né, e não morreria por algo que é mentira, né, por algo que é falso, né? Exato. Então isso atesta aquilo que aconteceu até hoje, né? Exato. Baseado nesses apóstolos, a nossa fé cresce, né? Porque eles Amém. morreram por isso, né? Então, é interessante. E é interessante que muitos viram, e nós, nossos dias, nós não vimos a ressurreição. Mas está aqui dentro, a gente sente tanto isso, a existência, a bênção da nossa vida, e muitos, como o André, né? Aquele famoso missionário, né? Que é de Portas Abertas. Então, quantos já morreram, né? Não viram, mas morreram. Por quê? Porque nós sentimos tanta presença, a existência de Deus na nossa vida. A gente observa a transformação que houve na nossa vida, não pode ser outra coisa a não ser o Senhor Jesus, aquele que ressuscitou. Sim, é a vida de Paulo, dias, né? Em nossos dias, agora, por isso que é importante você sentir como você vai sentir. Por isso que é muito importante o estudo bíblico, a leitura da palavra, e como disse o pastor ontem, a cobertura da casa através que é a oração, né? Então, nossos dias, muitos também estão morrendo até hoje, né? Muitos países, por amor a Jesus. Mas por quê? Mas eles não viram. Mas eles sentem tanto a presença do Senhor que nada eles trocam a troco dessa bênção da presença do Pai. Amém. Essa palavra de Deus, né? Que ela que é a palavra que nos garante isso e nos dá essa fé, né? A fé é pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem por essa leitura, por ouvir, né? A fé vem diz lá, né? Então, mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ou ler, ou, né? Estar envolvido com ela. Então, quando a gente ouve um apóstolo morrendo por Cristo, ressuscitado ali, né? Convicto disso, isso nos aumenta a fé, porque a gente está lendo e está vendo o testemunho deles. Se a gente não lê, não ouve, não quer saber, não tem o tempo para leitura, para estudar, para me aprofundar na palavra, a fé vem, mas a pessoa fala, mas baseado em quê? Eu não sei, eu nunca vi, eu não leio, eu não me aprofundo na palavra, eu não tenho visto isso. Fica meio vago, né? Eu tô, sabe? Então fica uma fé sem, sabe, uma fé sem fundamento, né? E a gente precisa desse fundamento, que é a palavra de Deus, né? A Rosy levantou a mão? Eu ia falar o seguinte, segundo isso que o pastor falou, assim, esse versículo 19, ele me chama muita atenção. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Então, quer dizer, nós vamos
a nossa esperança for só nisso que a gente está aqui, É, tá frito, porque assim, o mundo tá assim, cada dia mais podre. A gente está vendo que a raça humana ela está cada dia mais degradada, mais, né? A corrupção em todas as esferas, antes a gente estava conversando isso, a corrupção está em todas as esferas humanas, você pode ver em toda a política humana mesmo, dentro, às vezes até dentro da igreja, estou falando da nossa igreja, mas dentro da igreja a gente vê que a corrupção ela está correndo solta. Quando fala corrompida, ela está corrompida, né, a raça humana. Então, se a gente tiver esperança só nesse mundo, então, aí eu lembrei desse versículo, que eu sempre lembro também, lá Lamentações de Jeremias, que fala assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, que foi o que o pastor falou. A gente tem que lembrar das promessas de Jesus, tem que lembrar que a nossa vida não é só isso aqui, porque senão a gente desanima de seguir as coisas de Deus, a gente desanima de fazer, sabe, com o ser humano, a gente se desanima com tudo, né? Então, a gente precisa lembrar que não é isso daqui, a gente está aqui só por um tempo, mas que a gente vai estar com o Senhor, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, né? Eu amo esse hino também. Então, nós temos que crer que aqui é um tempo, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode, estamos vivendo aqui nesse mundo corrompido, cheio de coisas ruins, né? As pessoas se degradando, se matando, roubando, tramando mal, mas nós temos que fazer a diferença, crendo que a gente está aqui com um propósito, somos embaixadores, né? Mas que a nossa esperança não é aqui, nossa esperança é no amanhã, com Jesus Cristo. Então, nós temos que lembrar disso, trazer a memória todos os dias, isso, porque senão a gente não aguenta, né? Amém? E a gente vai ter esse esfriamento, é bíblico, né? Amém. Esfriar, Glória a Deus. vão ter falsos Aleluia. profetas, vão ter, sabe, isso é bíblico, então, assim, não é que é uma novidade para a gente, né? O cristão sabe do que vai acontecer, né? Do que está E que acontecendo. está piorando cada dia mais, né? É bíblico, não é vai uma piorar novidade. mais ainda, né? Bíblico também. Quem lê a palavra sabe que isso tudo que está acontecendo é o que está se cumprindo ali, de tudo aquilo que está escrito ali. É pai contra filho, é um esfriando, sabe, a própria igreja na Europa toda se esfriando, a igreja toda no norte americano, no norte da América, algumas também se esfriando, alguns lugares... Então, assim, as coisas estão complicadas, né? E a gente, às vezes, fica de uma maneira errônea, falando, não, vai melhorar, as coisas vão... A tendência, não, biblicamente, não é essa, né, para a raça humana, né? Então, é aquela coisa quase da laranja que vai estragando a outra laranja, que vai estragando a outra, quando vai ver. Então, a coisa está complicada mesmo. Isso é cumprindo as escrituras ali, né, no passar do tempo. Sim. Amém. Então, continuando. Primeiro argumento, a gente falou. Se não há ressurreição de morto, Cristo não ressuscitou. Segundo argumento que Paulo coloca aqui, no versículo 14, ó. Versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Então, é o segundo argumento. Bom, mas se não, ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Por quê? Porque a pregação se baseia nisso. Então, já o segundo argumento muito forte. Terceiro argumento, também ainda no próprio versículo 14, ele fala que também é vã o quê? A vossa fé. Então, se a sua fé toda se baseia nisso, e Cristo não ressuscitou, então é vã a vossa fé. É o terceiro argumento dele aí no versículo 14. Aí no versículo 15, ó, quarto argumento, ó, no versículo 15, ele fala, se Cristo não ressuscitou, então somos falsas testemunhas de Deus. Então, se Cristo não ressuscitou dos mortos, então somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou. Então ele fala, poxa, nós estamos sendo contrário a Deus, então, né? A gente está pregando que nós estamos pregando aqui que Deus ressuscitou a Cristo se ele não ressuscitou. Então nós estamos fazendo uma pregação aqui ao contrário. Nós estamos sendo falsa testemunha do nosso Deus. Então já é o quarto argumento aqui no versículo 15. Aí no versículo 17, ele também já vem com o quinto argumento. Ele fala assim, ó, se Cristo não ressuscitou e é vã a vossa fé, e ainda
permaneceis nos vossos pecados. O quinto argumento dele é, se Cristo não ressuscitou, então nós ainda permanecemos em pecado, porque a nossa crença é no nosso Salvador, é na ressurreição do nosso Jesus, que ele venceu a morte e veio nos salvar, né? Ele apagou todos os nossos pecados. Agora nós somos outra criatura em Cristo. Temos a salvação em Cristo, o Cordeiro definitivo que Deus prometeu e cumpriu. Se está tudo, né, tudo baseado nisso, e isso não aconteceu, então nós ainda estamos em pecado. Então esse quinto argumento também é forte. Ele fala, se a gente não se basear, né, nesse alicerce evangélico, a gente vai estar ainda nos nossos pecados, a gente não foi salvo. Olha só, então ele está sendo muito contundente mesmo, nos 6 argumentos. E o último argumento dele, que ele fala no versículo 18, olha lá. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Olha só. Pereceram. Por quê? Quem morreu em Cristo, quem morreu acreditando nisso, quem morreu por Cristo, pereceu. Não adiantou nada. Então, olha só como a base da crença, a base da fé cristã, olha a importância que esse capítulo 15 tem. Até o pastor ontem falou, né, na pregação, sobre o alicerce que nós temos que construir a nossa vida. O alicerce é Cristo. Então, se a gente não usar este alicerce, essa pedra, essa rocha, este entendimento, assim como foi pregado, como foi testemunhado, como foi previsto nas Escrituras, como foi realizado, né? Se a gente não acreditar nisso, então quem morreu em Cristo também já pereceu. Olha só como é que os argumentos de Paulo nesse primeiro bloco Cristo ressuscitou. Sim. A ressurreição de mortos? Sim. Então, nesse primeiro bloco, ele fala isso. E aí ele vem no último versículo, que é o que a Rosi também focou, né? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, então somos os mais infelizes dos homens, né? Mas, e aí por isso, quando ele vai emendar o segundo bloco que nós vamos ver, vai ficar cada vez mais bacana isso. Então ele começa mesmo assim contundente, respondendo a primeira e segunda pergunta, sim, a ressurreição de mortos, e não podemos desconectar a ressurreição de Cristo da nossa ressurreição. É isso que Paulo está deixando claro aqui no começo. Ele está falando, sim, existe, e essa ressurreição não é só de Jesus, é dos mortos. Porque quando ele veio aqui, ele era um morto como nós, para mostrar isso. Ele não era diferente, ele se fez homem. O propósito era justamente esse. Então, Paulo já está respondendo aqui as 2 primeiras perguntas. E as próximas a gente vai ver nos próximos capítulos. Edgar? Marcelino, uma coisa que talvez seja importante a gente também deixar bem claro é que esse texto estava sendo direcionado a um povo que, pela formação grega, pela região onde viviam, por todas as seitas que existiam na época, que tinha esse conflito de corpo, de alma, da ressurreição do corpo ou não, né? Então eles tinham essa dúvida que pairava no Essa ar, dúvida. tal. Mas esse texto para os dias de hoje, para nós que estamos na igreja, não deveria ser dúvida, né? Temos, tal, mas isso é para que a gente possa usar esses textos para argumentar diante das dúvidas daqueles que ainda não o conhecem, né? Correto. Então, assim, eu creio que aqui dos 11 que estão participando, dos 10, ninguém tenha dúvida disso. Eu quero crer que a igreja nossa lá, a IPRO, a quarta IPRO, não tenha dúvida disso. Eu quero crer que sim. Por acaso um ou outro tem uma dúvida, sim. Né? Gostaria que todos estivessem aqui na escola bíblica para a gente conversar sobre isso, para que alguns que tivessem dúvidas falassem. Mas como isso não tem sido possível, né? Eu não, até hoje não entendo muito bem por quê, mas vamos em frente, né?
Mas, assim, eu diria assim que isso na nossa igreja não deveria ser dúvida, né? Sim, Nos dias de sim, hoje, com toda a palavra nas mãos, com toda a facilidade de se ver, de ler um texto em que Paulo fala claramente sobre isso, a gente tem toda essa facilidade. Nessa época não se tinha essa facilidade. Então, por isso, Paulo está sendo tão incisivo numa coisa em que hoje para a gente é muito claro, né? Eu quero crer sim. que é muito claro para todos nós. Então, não estamos colocando nenhum ponto novo para os irmãos aqui, nem eu, nem você, nem o pastor, nem ninguém que está aqui. Todos sabemos desse tipo de posicionamento do cristão, né? E do entendimento disso. Isso vem nos reforçar a ideia para poder passar para aqueles que não conhecem e para aqueles que não sabem, né? Então fica bem Perfeito. claro isso, porque parece que a gente está lendo alguma coisa que, puxa, eu não sabia, mas isso é uma coisa muito, né? Então abrange a próprio fundamento da fé, né? A ressurreição de Sim. Cristo, né? Isso, exatamente, Edgar, só para reforçar, né? Por que que Paulo está escrevendo tão claramente isso? É que hoje a gente já não tem tanto essas dúvidas, mas na época, que nem você colocou bem, né? Na época, naquele começo da igreja, isso realmente era mais complicado. Assim como a gente viu no capítulo anterior, lembra quando a gente falou da necessidade de ordem no culto? Hoje em dia a gente já tem as igrejas bem formadas, bem estruturadas, né? Bem, bem sedimentadas, que lá naquela época, né, início da igreja, havia muita confusão, principalmente na igreja de Corinto, onde tinha influências de diversos tipos de cultura, né? Então, realmente, mas a gente entender o que Paulo estava querendo, mas por que que às vezes ele fala assim, ou por que que às vezes né, ele está usando esses termos, ou essa figura, ou esta analogia, fica muito claro mesmo para a gente quando a gente contextualiza, né? Que é o que a gente costuma fazer. Muito bem colocado, Edgar. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu posso seguir? Uhum. Posso dar um oi? Pode, pastor. Para a minha vida, qual é a maior evidência da ressurreição de Cristo? Quando acontece uma transformação na vida do ser humano. Às vezes o ser humano vai em tantos psicólogos, médicos, que às vezes deve ir mesmo, né? Não somos contra de jeito nenhum, mas nada acontece. Aí entra o poder de Deus na vida da pessoa, aquela pessoa é transformada. Então, para mim, aconteceu com a minha vida, né? Falo da minha vida, a maior evidência que eu percebi da existência de Cristo e do amor que ele tinha para comigo foi quando oraram, puseram a mão na minha cabeça e eu fui transformado naquele momento. Então, a minha experiência foi muito, muito profunda, porque alguns se convertem devagar, né? Um processo, conversão é um processo, mas para mim, começou o processo, numa hora, depois de 5 minutos, terminou o processo da minha conversão. Então, a maior evidência, uma outra evidência que eu vejo da existência do poder do Senhor, é quando você vai orar com pessoas que têm dificuldade espiritual e é manifestado no corpo da pessoa, e você ora, a pessoa fica liberta. Através do nome do Senhor Jesus. É outra maior evidência, né? Então, eu louvo a Deus por tudo aquilo que Deus é e pela ressurreição de Cristo. É o motivo de nós estarmos nessa hora de manhã aprendendo da palavra. Amém. Amém, pastor. E aí, né, só lembrando um pouquinho, ó, voltando aqui no índice, né? Que voltando aqui no índice, a gente está fechando hoje esse primeiro bloquinho, né? E já vamos entrar nos próximos bloquinhos, né? No próximo bloquinho lá, Cristo, né, as primícias dos que dormem, a nossa garantia, Cristo é o precursor, ele veio mostrar, ele é a amostra do que vai acontecer, né? A gente vai falar sobre primícias, um pouco sobre essa palavra tão bacana e tão usada na Bíblia, né? Ele é uma amostra, ele é o melhor que tem para a nossa vida, ele veio nos mostrar como que isso vai acontecer, né? E aí,
No próximo bloco, que a gente vai estudar domingo que vem, dado aqui o horário, né? Então, ele já começa aqui nesse bloquinho dizendo que, de fato, Cristo ressuscitou. Então, ele está falando, ó, a gente falou isso, dei as garantias, fiz os argumentos, respondi as perguntas. Cristo ressuscitou? Sim. Então, resumindo aqui, ele fala, então, de fato, Cristo ressuscitou. E aí, né, e também, de fato, ele respondeu a outra dúvida, e também vai ser assim com a gente? Né? Aí ele fez aquela analogia, Cristo se fez homem, Cristo ressuscitou dos mortos, então nós também ressuscitaremos, deixou isso claro. Agora ele vem falar assim, agora, Cristo é o modelo da nossa ressurreição. Ele veio mostrar para a gente como é que é. É isso que Paulo vai vir mostrar nesse próximo bloquinho, porque o primeiro bloquinho ele já deixou muito claro, agora ele vai só explicando, e vai dando mais, assim, corpo à nossa crença, vai dando mais entendimento às coisas. Então, Paulo, ele é muito didático para isso, e esse capítulo, a gente vê que é um dos maiores, tem 58 versículos, a gente vê, porque o entendimento da base da nossa fé está aqui, e Paulo, ele é muito, muito didático para isso, né? Então, no domingo que vem, vocês podem ler aí o capítulo 15, se tiver dúvida, anota aí, traz para a gente, né, no começo a gente já pode tirar algumas dúvidas. A irmã Rosângela levantou a mão. Gostaria de falar, irmã Rosângela? Gostaria. Tá. Eu queria falar, assim, tanto as evidências, né, como a mesma Débora escreveu aqui, que Deus faz, assim, hoje, desde a minha conversão, né, que eu não era cristã, eu era budista, e me tornei cristã desde o batismo, que fui batizada com o pastor Vanderlei. Ô, Glória! Então, desde então, a minha vida transformou-se, mudou. Muito, muito. Quem eu era e quem eu sou hoje. Glória a Deus por isso. Então, é através disso, né, que Deus ressuscitou a fé que a gente tem, de tudo que Ele fez, de tudo que Ele faz, que nos deixa em pé, presente, não é verdade? E eu estou para o que der e vier, estou com Cristo a todo momento. Em Glória a nome de Deus. Jesus. Amém, amém. Tá aí. Glória a Deus. Amém. Só não interrompendo, mas já interrompendo, né? Pode Eu ficar vejo com a a palavra. vida dessa mulher aí, da Rosângela, é um exemplo da ressurreição de Cristo. A luta que a irmã já passou na vida, né, está passando, está firme com Jesus. Qual psicólogo, qual médico que vai dar essa força para ela? Não tem outro, a não ser Jesus, aquele que ressuscitou. Amém, minha irmã Rosângela? Você é uma bênção. Amém, Edgar? É isso que a Rosângela está falando, a importância de passar por coisas, por situações e também sair melhor ainda, né? E sair sempre com maior esperança, independente dos problemas que vem enfrentando, né? E essa esperança que é renovada a cada dia, pela certeza de que isso que você está passando é momentâneo ou é muito, né? Não é nada comparado ao que você vai ganhar lá na frente. Então, isso tudo essa esperança renovada a cada dia, né? É essa ressurreição de Cristo e nossa também um dia, né? Que nos dá essa esperança para continuar, né? Porque se for depender do que a gente ganha, come, veste, compra, vai e tem na vida, né? Mediante tudo isso, fica tão insignificante porque isso tudo é muito maior, né? Esse vindouro, isso que vem pela frente, né? E a gente tem que sempre se basear nisso para ficar sempre feliz, mesmo nas situações mais, né, adversas, porque a esperança de coisas muito melhores lá na frente te dá a condição de enfrentar, né, e seguir, né? E aí isso é legal, né? Essa ressurreição te dá isso, né? Te dá essa força para continuar, né? Senão a gente desistia já, né? Ah, não vai dar certo mesmo, não adianta eu correr atrás, né? Mas por Cristo vale a pena, né? Seguir, né? Mesmo numa situação adversa, né? Exatamente, exatamente. Então, aqui a gente está encerrando esse bloquinho. No domingo que vem a gente vai para o próximo, porque ele já vai conectar mesmo o próximo bloquinho, né?
Ele vai partir desse princípio de que o entendimento existe, aí agora ele vai mostrar como é. Muito bacana. Pastor, eu vou agora passar a palavra para o senhor, para a gente fazer aí a oração, as considerações finais, aí para a gente estar encerrando o estudo de hoje. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esse capítulo aqui, é toda a Bíblia, mas tem capítulos que fala mais profundo com a gente, especialmente quando se fala da conversão, da ressurreição, do poder, dos milagres, né? E o maior milagre que está na Bíblia, o maior milagre que consta na palavra de Deus, apesar de existir muitos milagres, mas o maior é a ressurreição de Cristo Jesus, né? Esse é o top do milagre, né? E se não tivesse essa ressurreição, não existia milagre. Então, esse foi o primeiro, o maior, e sempre será o maior. E a igreja deve sempre estar pensando, ele ressuscitou, ele morreu e ressuscitou para nos dar vida, né? E como diz aquele versículo, se a nossa esperança em Cristo se limitasse a esta vida, nós seríamos a pessoa mais feliz, mas infeliz do mundo, né? Mas graças a Deus que a nossa esperança, aquele que nos dá força, nos dá alegria, nos dá vitória, é saber que ele ressuscitou pela minha vida, pelo amor que ele tem para comigo. Então, eu louvo a Deus por aquilo que Jesus é para mim e para a igreja do Senhor. E que o Senhor possa estar nos abençoando cada dia mais e que a nossa mente esteja cauterizada com o sangue de Jesus, que possa sempre estar lembrando dessa passagem. Ele ressuscitou, porque o amor dele é muito grande para comigo. Aleluia. Pai amado, obrigado, Deus. Muito obrigado por esse estudo bíblico. Muito obrigado, Pai amado, por tudo que o Senhor fez e está fazendo. Pai amado, continua nos abençoando. E hoje no culto, Pai amado, que seja um culto de grande bênção, de grande alegria, de grande vitória. Pai amado, e que nós possamos a cada momento da nossa vida agradecer a Deus, porque Jesus Cristo ressuscitou para nos dar vida eterna. Obrigado por tudo, meu Deus. Fica conosco, Pai. E abençoe todos, Pai amado, que participam da escola dominical. Dá bênção para todos, dá o fortalecimento para todos, dê a vitória que cada um necessita. Eu oro agradecido, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, Adonai. Fique na bênção. Amém. Amém. Bom domingo. Deus abençoe a todos. Amém.